Sejam todos muito bem-vindos à TV Cresce, canal 8, aqui do Cresce de Brasília, 8ª região. Estamos produzindo informações que sejam relevantes para os corretores e para a sociedade de modo geral. Vamos discutir hoje sobre pensar Brasília de uma forma diferente. Se você gostar das nossas entrevistas, vá até as nossas redes sociais, curtam, deixem os seus depoimentos, que teremos grande prazer em atendê-los. Helena Pérez, muito obrigado pela sua presença, por doar parte do seu dia aqui para a TV Cresce. Teremos hoje uma conversa muito interessante sobre pensar Brasília, uma nova visão, onde nós poderemos tratar de vários tópicos, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada ao Cresce por esse convite. Obrigada a todos os corretores de imóveis, por contribuir diretamente com o nosso mercado, e é um prazer enorme. Muito obrigado pela sua presença. Vamos ter a oportunidade hoje de conversar um pouco sobre pensar Brasília de uma forma bem mais ampla, é isso? Já que você faz parte do Sinduscom, faz parte de uma empresa da JC Pérez Engenharia, que já é uma empresa familiar, não é isso? E você ainda trabalha em alguns programas sociais. Como é que você consegue tempo para tanta coisa? Bom, através de muita organização de tempo, Sou mãe de duas meninas lindas e maravilhosas, duas Marias, e com certeza com uma boa gestão de tempo e aderindo à tecnologia. Eu acho que a tecnologia veio aí para colaborar, nos auxiliar. Gosto muito de todos os aplicativos do Gmail, e eles colaboram muito com a minha vida. Pois é, nós temos trabalhado aqui numa formação ampla para os corretores de imóveis. O que significa isso? Qualificar o profissional e dar segurança ao mercado. Esse é um dos nossos pontos fortes. Por quê? Na construção civil, o corretor faz parte de todo esse ecossistema, desde o início da construção, o imóvel pronto, o lançamento, depois o imóvel usado, Então, ele tem que ter essa capacidade de leitura da qualidade da construção. Isso? Sim. Então, nós ficamos muito agradecidos. Tivemos conversando, inclusive, um tempo atrás com o Dionísio, que é o presidente. Hoje estão trocando, já trocou lá, agora entrou o Alberto Valadão Júnior, é isso? Sim. Isso? Galera, gostaria até de convidá-la a participar aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao Cresce. A TV Cresce está à sua disposição para divulgar todo esse projeto do Sinduscom em Brasília, viu? Pois bem, você também, dentro do Sinduscom, tem um trabalho de a parte social, não é isso? Exatamente. Bom, só primeiro enaltecer, acho que toda a diretoria ficou muito alegre com a entrada do Adalberto. Já é uma segunda geração. O Adalberto, ele é filho do Adalberto Valadão, doutor Adalberto, um homem admirável, e, consequentemente, criou um filho também tão admirável como ele, que é o Adalberto Júnior. E então a gente ficou muito alegre, principalmente as outras gerações também, vendo que a gente está tendo uma troca, de gerações. Isso é muito bacana, mas, obviamente, sempre respeitando toda a história das gerações antigas e olhando o que eles fizeram. A gente nada se inventa, tudo, a gente olha o que foi feito e aperfeiçoa. Bacana, porque o Sinduscom, ele agrega vários segmentos da construção civil, inclusive prestadores de serviço da construção civil. E até conversando com o Dionísio, ele falou, nós temos uma diversidade de participantes que faz com que a gente enriqueça muito as nossas decisões. Eu só comentando da nova diretoria, a gente, nessa nova composição, dessa nova presidência, se criou a diretoria que já estava prevista em estatuto, que é a diretoria institucional, de ações institucionais, sociais e comunitárias, na qual hoje eu estou como diretora, estou encabeçando esse projeto, mas é um movimento de toda a diretoria que compõe, Toda essa diversidade dessas empresas, dessa diretoria, todos têm esse coração para olhar a comunidade, olhar a questões sociais. Então, hoje já se tirou um pouco essa ideia de Sinduscom, acho que hoje a gente já mudou um pouquinho essa carinha e somos todos ali pessoas extremamente íntegras e preocupadas com a questão comunitária. Não podemos esquecer que a construção civil, antes de qualquer coisa, uma necessidade social de habitação. Sim. É um negócio, mas a princípio é suprir
o maior sonho de um ser humano, que é ter seu local de habitação. Podemos esquecer disso. E outra coisa, até é bom a forma de retornar à sociedade alguma coisa que nós recebemos, né? Claro, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas a sociedade, de alguma forma, recebe de volta. E eu sei que uma das suas grandes preocupações é justamente sobre a qualidade de vida baixa que algumas pessoas têm em Brasília, até com pessoas de rua, e que criam uma certa dificuldade, uma certa fragilidade de segurança e essa necessidade de casas mais populares, não é isso? O foco que vocês estão trabalhando também? Hoje a demanda, a JCPeles acaba que a empresa, a gente já está na terceira geração, né? A JCPeles, hoje o cargo-chefe dela é justamente a habitação de interesse social através da CODAB, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Então, o déficit habitacional hoje para habitação de interesse social ele é altíssimo, e a gente precisa olhar, né, esse aspecto. A CODAB tem feito um trabalho belíssimo, mas mesmo assim a gente observa que as pessoas em situação de vulnerabilidade de rua aumentou bastante no Distrito Federal. Temos ocupações irregulares, que a gente observa que tem algumas pessoas que inclusive já foram contempladas em empreendimento da CODAB, então entender por que elas tiveram a sua moradia e mesmo assim retornaram para aquela ocupação irregular, mas você também tem aquelas pessoas que realmente estão em estágio de vulnerabilidade de rua, algumas mulheres estão lá por causa de violência doméstica, outros por causa de dependência química, então algumas pessoas até saem de centros de reabilitação no entorno e chegam até o centro, outras vão trabalhar em fazendas próximas a Brasília, e acaba não recebendo sua remuneração e vai para a rua. Então, cada caso é um caso, mas a gente realmente observa um crescimento grande, principalmente no centro da cidade. São duas coisas um pouco próximas, mas que guardam suas diferenças. Você tem a história dos grileiros que fizeram condomínios, hoje esses condomínios estão devidamente estabelecidos, ainda tem um problema jurídico, né, da propriedade em si, né? Mas aí já estão pelo menos organizados e são pessoas que tiveram poder de compra. Se organizaram, criaram a estrutura toda de segurança. Agora você tem essa outra parte que depende realmente 100% do governo. Sim. E aí são casas que estão com subsídios, ainda tem o seu outro tipo de trabalho de análise, né? E você vê, a construção civil está dos dois lados. Sim. Porque independente do local que eu estiver construindo, eu vou ter tijolo, vou ter cimento, vou ter um profissional, vou ter um pedreiro, vou ter um engenheiro, não é isso? Então, nós estamos envolvidos, os corretores, de alguma forma, seja qual for a situação, os corretores estarão lá presentes. E é importante que ele entenda juridicamente em que situação ele está. Sim. Porque se eu vou transacionar um imóvel, se eu vou ter uma escritura, se eu vou ter cessão de direitos, se eu vou ter uma cessão de posse, e é importante que ele entenda também de todo esse mecanismo, dessa estrutura que nós vamos pensar hoje, não é isso? Sim, pensar Brasília, né? Vamos pensar Brasília. Mas, sem dúvida, eu acho que quando você vai fazer uma operação imobiliária, você tem que se aprofundar na operação em si, né? Então, eu entender esse terreno, essa casa, qual que é a natureza dela? Deixa eu pegar a certidão de ônus, deixa eu me aprofundar naquele imóvel para saber se você está realmente fazendo uma operação imobiliária legal ou às vezes está até colaborando um pouco com questões que não são tão favoráveis à legalidade, né? Em algumas regiões de Brasília, nós somos, por lei, obrigados a não participar de intermediação imobiliária nessas regiões. E nós, inclusive, notificamos aos corretores que não façam isso sob penas de serem punidos tanto pelo CRES como pela Justiça Comum, né? Só lembrando que o CRES é uma autarquia federal que tem como objetivo principal a fiscalização dessas intermediações e fazer com que haja segurança entre esse negócio imobiliário intermediado pelo corretor. Quem vende é quem assina a escritura. O corretor participa da intermediação desse negócio. Só que com isso, ele passa a ser responsável por essa negociação. E a responsabilidade dele não termina na assinatura do documento final. Já fica alguns anos aí que deve se preocupar com isso, não é isso? Sim. Paralelo a isso, nós até havíamos conversado um pouco antes, que existe a parte de legalização desses ganhos. Né? Vocês, como construtora,
Obviamente, os corretores que trabalham com vocês, ou na House, alguma que vocês têm, devem ter sua constituição jurídica para poder emitir sua nota fiscal. Sim. É isso? Uhum. Vocês têm também alguma análise de perfil? Qual a dor que vocês têm hoje pela qualidade desses corretores que trabalham com vocês? Bom, a JCPL em especial, a gente já, por algum tempo, a gente tem atuado junto à Codab, no qual eu não posso comercializar, né? Unicamente eu tenho que atender a lista da Codab e verificar quem tem interesse. Mas quando eu era diretora executiva da IP Omni, eu tinha muito contato com os corretores de imóveis. Também tive a oportunidade de compor a J Fleury, pouquinho, um tempo, uma família que eu tenho muito carinho. Bom, o que eu observo? Mas assim, né, olhando o mercado, de uma pessoa que já está no mercado há algum tempo, eu acho que o corretor de imóveis, ele precisa... Às vezes você tem um corretor de imóveis técnico absurdo, que ele conhece muito bem da documentação, mas às vezes ele precisa se aperfeiçoar em relação à tecnologia. Ou outros momentos você tem uma pessoa que tem uma tecnologia muito grande, mas precisa se aperfeiçoar. Então, a profissão de corretor de imóveis é uma profissão que ele precisa ter conhecimentos multidisciplinares. Então, é entender isso e procurar adquirir onde está seu gap, né? Onde eu preciso me aperfeiçoar. Todos nós precisamos aperfeiçoar, né? Eu acho que quem acha que sabe de tudo, no final não sabe de nada, né? Então, a gente ter essa humildade de entender que nós não somos perfeitos e que a gente pode sim se aperfeiçoar onde a gente observa maior deficiência. Não é fácil. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais abordagem comercial. Foi um trabalho. Óbvio que num primeiro momento eu me senti desconfortável, não foi tão fácil. Com o tempo, aquilo ali foi se tornando mais natural. Então, entender que nós podemos nos aperfeiçoar e faz parte. Antes de tudo, a pessoa tem que ser profissional. Sim. O que é isso? Encarar como profissão e investir naquilo. A maior riqueza de um corretor está na sua capacidade profissional, porque o que ele vende é isso. Ele vende a sua capacidade profissional. Ele não está vendendo imóvel, ele está apresentando imóvel para alguém comprar, para alguém vender. Mas ele tem que vender a sua qualificação profissional. Sim. Nós, da TV Cresce, estamos muito preocupados com isso e temos trabalhado arduamente para passar esse tipo de informações. Então, nós falamos aqui sobre metaverso, sobre inteligência artificial, falamos sobre tráfego pago de comerciais, falamos sobre fotografias profissionais, temos tratado sobre qualificação profissional dos corretores para enfrentar certas dificuldades do dia a dia, sobre o perfil desses corretores na hora de uma análise de uma imobiliária, como é que ele vai escolher esses melhores corretores. Estamos pensando em direito sucessório, estamos pensando em assinatura digital. O corretor tem que saber tudo isso. E, além disso, ter um bom network. Conhecer um bom advogado, conhecer um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom amigo no cartório para passar uma escritura rápida, não é isso? Alguém que consiga resolver um negócio de umas certidões. Então, é um mercado muito agitado. Eu acho que ler jornal, porque no contato com o cliente tem que ter assunto. Tem que estar atualizado. Se você chegar no cliente hoje e ele não souber o que aconteceu ontem à noite, já o assunto pode perder o negócio, não é isso? Ô, Helena, você acha que a Brasília, agora vamos pensando sobre pensar Brasil de modo geral, não é isso? Você acha que é uma cidade ainda boa para se morar? Você está na segunda geração. Você é brasiliense, sua mãe também é brasiliense, não é isso? Né? Bacana. Essa mesma conversa eu tive com o Aroeira, porque ele também é de Brasília. Nós percebemos que a maioria das construtoras de Brasília são hoje de filhos de Brasília, de outra geração. Inclusive, nós temos recebido pouco combate de construtoras fora da cidade. Não é isso? Então, as pessoas aqui, além de serem profissionais, têm um carinho pela cidade, têm um amor pelo patrimônio. Sim. Você faz essa mesma leitura? Com certeza. Eu sou neta de duas vertentes candangas, do meu avô César, meu avô que veio para Brasília, construiu as primeiras lojas de Taguatinga. Meu pai veio, na época, junto com ele, mas ele nasceu em São Paulo. E também minha mãe, meu outro avô, por parte de mãe, veio para Brasília. Minha avó chegou em Brasília, foi desenhista da Nova Cap. Então, já veio uma mulher trabalhando, atuante. Minha mãe nasceu em Brasília e super corajosa, né? Imagina, naquela época, ela chegar aqui e topar ter uma filha aqui no hospital que tinha acabado de estar em operação, né?
E aí essas histórias são contadas para a gente, assim, passadas de geração a geração, no qual cria um amor imenso por Brasília. Brasília, ela tem um potencial gigantesco. Eu acho que Brasília só está iniciando um crescimento. A gente tem muito potencial econômico também. Estamos bem à frente aí na parte de empreendedorismo do que estávamos antes. Então, saindo um pouquinho esse perfil de só servidor público, a gente tem um perfil muito grande para empreender. Quem sabe indústrias limpas no Distrito Federal. Mas, vamos lá, a esse olhar apaixonado por Brasília, óbvio que uma incorporadora que tenha essa raiz em Brasília, no Distrito Federal, quando a gente faz um empreendimento, é um empreendimento com mais carinho. É um empreendimento que a gente olha a cidade, a gente pensa no impacto que a gente vai ter para a região, para a vizinhança, porque a gente quer deixar um legado. Né? Então, eu observo que essas construtoras, incorporadoras que nasceram no Distrito Federal, eles têm um olhar mais afetuoso pela cidade e, consequentemente, um respeito maior pelo nosso patrimônio, porque eles sabem que Brasília é um dos maiores patrimônios mundiais, e realmente por metro quadrado é um dos maiores, né? É o maior, não é nenhum dos maiores, é o maior. Então, a gente sabe da responsabilidade de incorporar no Distrito Federal. Nós temos alguns dados estatísticos, por exemplo, que Brasília tem um crescimento natural, uma demanda de pelo menos 30 mil imóveis ao ano apenas com crescimento natural. Sim. Né? Só que você ainda tem nós importamos muitas pessoas ainda nessas mudanças políticas, né? Em faculdades, existe outro segmento também. E também alguns estudos sobre tamanho de imóveis, essas facilidades de imóveis, a localização, para onde a cidade vai crescer. Né? Como você tem trabalhado muito na região de Sobradinho, isso, mas existem outras regiões, por exemplo, aqui agora o Jockey Club está sendo quase começando a construir de novo. Você tem aí algumas regiões específicas. Samambaia bateu o IVV, né, do ano passado, em quantidade de imóveis vendidos, depois veio o Noroeste. Então, nós estamos também analisando valores de metro quadrado de lançamento, que tem subido substancialmente, mas ainda há uma demanda reprimida de alguns tempos atrás. Então, acho que a gente tem realmente um mercado, e nem começamos ainda a falar sobre a internacionalização dos consumidores do mercado de Brasília. Hein? Se a gente for pensar, Brasília ainda é um baby, né? Perto de outras cidades do Brasil. Então, Brasília, eu acho que a gente ainda está aí, não estamos mais engatilhando, com certeza não, porque as empresas que estão aqui são empresas sérias e competentes, tão competentes como empresas de São Paulo, como empresas do Rio de Janeiro. Então, mas eu observo, só uma questão, eu quero mandar um abraço muito grande para todo mundo de Ceilândia, todo mundo de Samambaia, Sobradinho. Tem muito carinho pelas regiões administrativas do Distrito Federal. Nós temos regiões maravilhosas e com mercado bom, né? Então, Riacho Fundo também é um mercado aí. Interessante. Então, vamos olhar essas regiões administrativas e por que não, né? Ir para essas regiões, né? Brasília realmente tem crescido muito e a gente, nesse momento, está vivendo esse momento que você comentou, né? Que são pessoas indo embora, outras chegando. E aí inicia todo esse movimento no nosso mercado. A gente comenta aqui que não existe hoje a possibilidade de o corretor falar assim, eu conheço Brasília, eu vendo Brasília. Não existe. Você tem que especializar em alguma região. Sim. Seja o doutor, o especialista ali. Se você vai trabalhar em Samambaia, é um mercado excelente. Conheça bem para onde vai crescer, onde está faltando uma ponte, onde está faltando um hospital, com o perfil dessa região aqui, um apartamento maior, melhor, tem garagem, não tem, elevador, não tem. Isso é Brasília hoje. Sim. Então, você conhecer de um modo geral, muito bem. Né? E outra coisa, desculpa. Imagina. E sem preconceito nenhum por região. Com certeza. Todas as regiões são boas, todas elas têm seus consumidores, todas são boas de fazer negócio. Não é isso? Sem o corretor não faz um negócio na vida, ele tem uma vida de negócios. Então, ele tem que fazer um negócio todo dia para pagar seu arroz com feijão. Só comentar que essa questão que o senhor comentou é fundamental, que as pessoas se especializarem. Um incorporador, ele jamais vai iniciar uma obra sem pisar no terreno. Eu tenho que conhecer o terreno, eu tenho que pisar na terra, eu tenho que olhar o que tem ali na região. Eu não posso simplesmente... vou incorporar ali, vou injetar tantos milhões ali, não é por aí. E a mesma coisa o corretor de imóveis, né? Então, ele tem que conhecer o que tem em bairro, quais são as características daquela cidade, quais são os pontos positivos e negativos, até para você
quando o cliente falar dos pontos negativos, você conseguir também apresentar os pontos positivos daquela região. Por exemplo, uma característica, meu pai é um grande corporador, tenho muita admiração pelo trabalho que ele desenvolveu no Distrito Federal e desenvolve. Uma característica que ele tem, ele fixa o pé em um local e ali começa a desenvolver aquela região. Acabou um pouquinho o interesse por aquela região, vai para outra região, mas fixa o pé naquela região e continua ali. Até por uma questão que, imagina se eu tenho obras separadas por vários locais pela cidade. A minha gestão de gasolina, a logística, ela vai ser muito mais complexa. Agora, se eu tenho 3 canteiros de obra numa região só, a logística não vai ser muito mais prática. A mesma lógica para o corretor de imóveis, né? Verdade. Então, não se preocupe em fazer um grande negócio. Você pode ter negócio sempre, pode até fazer eventualmente, outra região, alguma coisa, ou então faça suas parcerias. Se é uma região que eu não entendo, que tem um bom imóvel, vamos usar um parceiro, vamos dividir esses honorários, todo mundo ganha, né? Sim. Dividir alguma coisa. O ruim é você ganhar tudo do nada, né? Que não serve para nada. Se você puder dividir alguma coisa, é sempre importante. E as parcerias hoje são fundamentais, não tem como. E ter credibilidade nesse parceiro. Verificar que o Cresce. Até uma coisa que eu bato muito isso para a sociedade. Senhores da sociedade, de modo geral, na página principal do Cresce, os senhores encontram uma pesquisa para saber se o corretor está devidamente habilitado para estar no mercado. É uma consulta grátis, online e de muita importância para todos, para os maus profissionais, pessoas que se dizem corretores, pessoas que cometem crimes dizendo que são corretores. E a gente tem um trabalho muito grande em moralizar esse mercado e mostrar que nós somos pessoas de bem, somos profissionais. Isso aí para a gente não tem como negociar, tá bom? Bom, esse negócio que você comentou também eu acho interessante. Quando você investe numa região, você enriquece toda a região, você leva uma infraestrutura para lá. E o seu segundo investimento vai sair mais lucrativo, né? Sobradinho hoje tá... Eu me surpreendi muito com o mercado de Sobradinho, apesar... eu tenho que afirmar que não é uma comercialização, porque é um empreendimento, é um terreno da Codab, a gente participou por um processo licitatório para a edificação desse empreendimento, mas, assim, o perfil da região é um perfil bom de trabalhar, ali é realmente mais... classe média ali, eu acho que uma renda aí pelo menos tem que dar com 15 mil, uma renda familiar, né? Uma renda um pouquinho mais robusta, mas é uma região que está em processo de verticalização. Ainda é uma região com bastante casa, óbvio que você tem os condomínios que ali não vão virar prédios, mas você tem sim locais ali que cabe uma verticalização e aquela região norte é uma região que precisa desenvolver também. A região sul já desenvolveu bastante, né? Samambaia, Ceilândia, o próprio Sol Nascente começaram a fazer obras de infraestrutura lá, e eu acho que a gente agora tem que olhar a região norte, sim, e é um mercado maravilhoso. Eu moro nessa região, então é um sonho levar o metrô até lá, inclusive, né? O dia que fizer isso, você vai ter um novo... Mas toda grande cidade, a tendência dela primeiro é o crescimento para a área sul. Isso aí é natural no mundo inteiro, não vai mudar nunca isso aí. Mas uma hora vai ter que mudar, não é isso? Sim. Você pega... Desculpa, te cortar, só comentando o que o senhor comentou da questão do metrô. O metrô, eu até comentei, eu tive no CREA, numa palestra do Drenar DF, uma obra que a TerraCap está fazendo, inclusive com uma transparência ativa sensacional, porque é uma obra que está embaixo, né? A gente não consegue ver. Tem uns canteirinhos pela Asa Norte. E aí eu até comentei para a TerraCap, muito bacana essa iniciativa que vocês estão tendo, porque foi uma obra corajosa que a TerraCap topou fazer e de forma conclusiva. E aí eu falei, quem sabe essa coragem não abre vertente para outras coragens, como quem sabe o metrô da Asa Norte, que aí está um caminho para a região norte, uma hora né? Vai chegar lá, uma hora vai chegar lá. Existem alguns condomínios já verticais, né, que estão, horizontais que estão sendo feitos nessa região também ali, indo para o caminho da DF-130, tudo, que é uma tendência também de mercado. E áreas regularizadas, tá? Escrituradas, sem nenhum risco, embora a região de Sobradinho tem muitos condomínios que não são regularizados, então em via de regularização, é um processo complicado, mas uma hora vai resolver também, não é isso?
Me fala sobre Pensando Brasília. Que estudos vocês estão fazendo sobre isso? Como é que está sendo essa leitura? Mais técnica, mais poética? Como é que funciona? O que vocês vão chegar aonde? O Pensando Brasília foi idealizado por mim. Eu comecei a pensar o que a Helena queria fazer, né? Eu tive uma belíssima experiência profissional na JC Pérez Engenharia e ali eu decidi olhar como eu queria empreender. Abri a Pérez Assessoria e Consultoria, onde eu iniciei um trabalho muito forte no fomento ao compliance, à integridade no Distrito Federal, que a gente viu frutos, tem visto frutos, né? Mas eu queria mais, eu queria alguma coisa que trabalhasse um pouco com empreendedorismo criativo, onde eu pudesse envolver diversas pessoas. E aí eu pensei no Pensando Brasília, eu entendendo que, às vezes eu observava algumas discussões sobre Brasília, onde você tinha duas opiniões opostas, só que em alguns momentos eles estavam até falando a mesma coisa, só que por terem opiniões opostas, eles não chegavam muito no denominador comum. Então, entender e fazer com que a sociedade entenda essas opiniões diversas é muito bacana. Tem um olhar um pouco mais poético do que técnico, mas os técnicos a gente deixa, os técnicos e especialistas a gente deixa para convidá-los, né? O nosso aqui é muito mais em dar voz para essas pessoas. A gente vai falar sobre cidade, urbanismo, sobre patrimônio histórico, mas também o patrimônio público, né? Infelizmente, a gente que mora em Brasília, a gente viu alguns ônibus serem depredados, até, né, nosso próprio patrimônio, entendendo que isso acontece diariamente. Às vezes a pessoa está indo para casa, acaba depredando, ou às vezes uma tesourinha que acabou de ser reformada sendo pichada, né? Então, olhar esse patrimônio com carinho, porque ali está o nosso dinheiro também. Vamos falar sobre governança ambiental, social e sustentável, né? Então, falar de sustentabilidade, gestão de resíduo é um interesse grande que eu tenho. Mercado imobiliário, que não tem como, é o meu berço, onde eu tenho muito carinho, muito gratidão por esse mercado maravilhoso. Integridade e Lei Geral de Proteção Integridade e Lei Geral de Proteção de Dados e cultura e desporto, né? Brasília é uma cidade que, sim, a gente tem... quem opta por morar, por exemplo, no centro, na Asa Sul, você pode levar seu filho de bicicleta para a escola. Então, a gente tem uma qualidade de vida em Brasília onde poucos locais têm. Interessante que você comentou aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance. Sim. Aqui do CRES, você sabe, lógico, nós temos aqui o selo Mais Integridade, que já está no seu segundo ano, indo para o terceiro agora, e com toda força realmente. Eu acho que ano passado, no primeiro ano de lançamento, foram 5 empresas que se habilitaram, no segundo ano já foram 15, já entraram as construtoras e incorporadoras, e agora nesse ano eu nem sei, mas já tem um monte de inscritos, já dá para bater esse número. E é muito importante isso, porque essa segurança institucional, essa garantia de bons negócios, essa forma de tratamento, o respeito ao cliente, o respeito ao seu empreendimento, isso é que leva uma empresa para ter uma vida longa, para ser respeitada no mercado, né? E você adquirir um imóvel dessa construtora, daquela, você sabe, para entregar no prazo certo, a qualidade vai ser boa, vou ter garantia, os corretores que estão trabalhando são aptos, eu não tenho nenhum risco jurídico sobre esse negócio, a obra vai estar tudo certinha. Isso é compliance, isso é garantia para todo mundo, inclusive para a empresa. Nós temos aqui no nosso CRES, aliás, puxando essa sardinha para o nosso lado um pouquinho, nós somos o primeiro conselho no Brasil a instituir o compliance. Não só dos corretores, tá? De todos os conselhos. E junto com o CGU, né? Então, as outras empresas, as estruturas que foram participando, tem dado uma vida muito sólida para esse projeto. E as empresas hoje, todas que têm o direito de utilizar o selo de Mais Integridade, estão sentindo no mercado sua credibilidade triplicando. Quando o cliente vê, olha, essa empresa se submeteu a esse projeto, está apta, vão nela. Daqui a uns dias, acho que todo mundo vai ter que ter esse selo, senão não vai conseguir sobreviver no mercado. Viu? Sim, eu fui numa solenidade do selo de vocês, selo de integridade. Lá eu vi algumas empresas, inclusive associadas ao Sinduscom, Paulo Otávio, Brasal. Então, é muito bacana a gente
observar, porque toda a cadeia precisa incorporar a integridade, né? Quando a gente olha uma empresa, a gente olha como panorama geral. Não adianta só a incorporadora aderir ao programa de integridade. Meus prestadores de serviço também precisam garantir esse programa, essa integridade, não necessariamente através de um programa, mas garantir essa integridade. Meus funcionários precisam aderir à integridade. Então, é toda uma cadeia, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, que a integridade possa prosperar no Distrito Federal. Inclusive, só queria agradecer a Fibra, presidente Jamal, querido. Foi o primeiro apoiador do Pensando Brasília, foi uma pessoa que acreditou no Pensando Brasília, juntamente com a UGP Brasil, inclusive, que faz implementação de programa de integridade e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são empresas parceiras do Pensando Brasília, então, só gratidão. Nós estamos todos imbuídos no mesmo propósito aqui, isso me deixa muito feliz. Foi, inclusive, um dos pontos de ter convidado para essa conversa de hoje, que nós sabemos que nós temos muitos pontos convergentes aí. Sim. Essa segurança do mercado, essa segurança do pessoal. Uma coisa, Helena, é que a empresa é uma estrutura fria, feita de cadeira de imóveis. Ela é gerada por pessoas. Essas pessoas têm pensamentos, têm sentimentos e são suscetíveis a erros. Mas aí entra o compliance, de educá-las, dar a elas um rumo, um rito, né, um ritmo, uma qualidade profissional de segurança. Aí a coisa fica... Sim. E às vezes isso está até voltando à questão do aperfeiçoamento. Eu tenho uma colega, que é a Glória, ela fala muito sobre novo estilo de gestão. O novo estilo de gestão é um estilo totalmente diferente, Sim. É uma gestão muito mais humana. Né? Então, às vezes, a gente tem que realmente ressignificar questões nossas e a todo momento podendo aprender e reaprender. Nós, no mercado imobiliário, não deixamos de participar de comercialização de vendas. Nós temos uma obrigação precípua de estarmos bem apresentados, de termos educação a falar, de conhecer o mercado, de conhecer a economia do país, de direcionar os nossos clientes para o melhor negócio deles. Por outro lado, apresentar um produto bem feito, saber tirar proveito daqueles detalhes que a incorporadora fez, que a arquiteta fez, né? Da segurança documental, de trazer a felicidade para as pessoas, saber se um cliente é mais auditivo, como é que funciona, sermos eficientes em relação a isso. E não podemos esquecer, então, que, como nós somos humanos, a cada dia nós temos que passar por um aperfeiçoamento de alguma coisa, procurar novos rumos, procurar novas conquistas, aprimorarmos nossa capacidade profissional. Então, eu acho que essa ideia de você ir do Pensando Brasília, ela traz uma visão para que o corretor entenda as diversidades que nós temos na cidade, que entenda as regiões, como é que elas são, entender como é que é o perfil de cada consumidor nessa região, entender que nível de investimento vai ter ali, qual é o perfil da pessoa, o consumidor, em que classe social que ele está. E com isso, ele, além de levar um produto com mais qualidade, atender melhor esse cliente, ele sai mais bem remunerado, ser mais exitoso. A gente tem que entender, por exemplo, às vezes, óbvio que eu gostaria de morar num apartamento de 400 metros quadrados, mas será que o meu bolso cabe um apartamento de 400 metros quadrados? Então, entender o perfil, entender o que cabe no perfil daquele cliente, dentro também do ideal que ele quer, é fundamental, né? E fazer isso com carinho, porque a compra de um imóvel é um sonho de qualquer pessoa. Sim. É um investimento muito alto. Então, a gente tratar com o devido respeito essa aquisição, e não só a aquisição, o próprio patrimônio quando ele está em processo de locação, né? Então, ir até o imóvel, ter o cuidado de fechar todas as janelas ao final de uma visita, ter o carinho por aquele patrimônio. Interessante, até conversando com o James, ele comentou sobre isso. Quando você fecha um negócio com alguém que vai utilizar aquele imóvel para moradia, o brilho do olho dele é diferente, porque é um sonho. Sabe? É diferente de a pessoa comprar como um negócio, uma Sim. mercadoria ali para investir. É diferente, claro que o cuidado é sempre o mesmo, mas participar dessa realização de sonho é muito bacana para o corretor de imóveis, viu? Nós não vendemos sonho, vendemos realização de sonhos, não é isso? Sim, então a gente tem que trabalhar nesse mercado. Helena, você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito desse ponto de vista seu, dessa sua experiência de vida no mercado imobiliário de construção, na parte social, na parte do Sinduscom ou do Pensar Brasília? A gente fica bem à vontade.
Bom, eu convido todos vocês a pensar Brasília, no nosso canal Pensando Brasília. É um canal que está iniciando, a gente está iniciando em discutir assuntos, cada momento a gente vai trabalhando alguns temas. A nossa última live foi sobre poluição sonora. Falar que teremos uma inauguração do nosso primeiro programa em TV aberta, que vai ser um podcast, em formato de podcast, no qual participou o Paulo Otávio e a Emília. A Emília é uma professora acadêmica extremamente respeitada. Paulo Otávio, eu acho que eu nem preciso... Dispensa a apresentação. Dispensa a apresentação. E foi muito interessante ouvir pessoas... Eu brinco que foi a discussão mais... Brinco não, é a verdade. Foi a discussão mais elegante que eu já vi na minha vida. Que a discussão não precisa ser uma briga, né? Foi uma discussão extremamente respeitosa sobre pontos de vista, sobre o setor comercial sul. Então, eu convido todos vocês a pensar Brasília e darem sua sugestão. No Sinduscom é só carinho por essa nova diretoria. O Adalberto Júnior que está entrando aí, a gente está com uma expectativa alta nessa gestão dele. Falar que a diretoria institucional, social e comunitária está com as portas abertas para acolher. Inclusive, eu acho que podemos fazer umas campanhas em conjunto, aí nos comentários disso, que nós estamos trabalhando no mesmo foco. Vamos somar essas forças. Exato. Os pontos serão os mesmos, os locais de visitação serão os mesmos. Já pensou? Exato, comentar da campanha, né? A campanha do agasalho, que está agora, que a gente acabou de lançar, a gente lançou nessa terça-feira a campanha do agasalho, onde todos os canteiros, a gente também já pleiteou para disponibilizar nos estantes de vendas, vai ter uma caixa de doação padrão com um cartaz da campanha do agasalho, da construção civil, onde a gente quer tentar recolher o máximo de agasalho possível. Tanto a comunidade pode fazer a doação, como os próprios funcionários, né? É importante comentar que o perfil dos funcionários da construção civil, ele tem se alterado um pouquinho. Antes a gente tinha uma visão que são pessoas mais simples. Não, o perfil agora do funcionário da construção civil, a gente tem cada vez caminhado para uma qualificação técnica, né? Então, eles também estão participando da campanha, doando também agasalhos, e toda a sociedade pode fazer parte dessa campanha. Olha, nesse nosso ecossistema da construção civil, vamos pensar, você falou agora sobre a construção, sobre os corretores, sobre os incorporadores, engenheiros, arquitetos, projetistas, nós temos uma gama de pessoas envolvidas, não é isso? Cada dia a qualificação é cobrada. Cada dia. Esquece o amadorismo, esquece ver se vai dar certo, você já tem que entrar com capacitação profissional. O mercado exige isso, não adianta. Amador não existe mais, não. Tá? Às vezes a gente observa aqueles reality shows, eu adoro ver reality show de construção, de reforma. Aqui dos Estados Unidos, aqueles irmãos. Exato, e a gente vê o carpinteiro, é um carpinteiro, ele equipamento sofisticado. Tá ali, super. Então, assim, a gente realmente observar. O que a gente decide fazer, a gente tem que fazer bem feito. Não importa o quê, mas a gente tem que fazer bem feito. Que, se for o nosso sonho, vamos em frente. A nossa frente parlamentar deve ser lançada agora em agosto. O que é isso? Nós vamos discutir legalmente, junto aos poderes legislativo e executivo, as demandas que a estrutura do ecossistema da construção civil precisa. Nós, como autarquia federal, estamos encabeçando isso porque justamente pela estrutura jurídica, tá? Mas o Sinduscom, o Secov, sabe, a ADEME, estão todos convidados a participar disso. E nós queremos fazer um convite para Adão Júnior, não é isso? Que venham, vamos pegar de mãos juntas todos nós, para que nós possamos ter uma força política, sabe, um poder de decisão, de mostrar os nossos projetos, as nossas dores, e melhorar a capacidade profissional dos corretores, das construtoras, e dirigir a cidade para um caminho que seja sustentável. Assuntos como você comentou sobre poluição sonora, sabe? Sobre setor comercial sul, nós já debatemos sobre alguma coisa sobre isso aqui. Todos os assuntos que você está tendo aí são os mesmos nossos aqui. Que bacana. Eu acho que nós vamos trabalhar em conjunto e muita coisa boa vai sair dessa nossa parceria. Vamos juntos. O Cresce, com certeza, é uma autarquia extremamente respeitada. Então, é um grande prazer eu estar hoje nessa mesa e, sem dúvida, unir as marcas em prol da sociedade civil. Leandro, então, quero te agradecer muito, viu, por você ter doado parte do seu tempo para a gente. Muito obrigado por essa brilhante entrevista, pelas informações que você passou. Ficamos à sua disposição. E você acrescentar o que você achar mais pertinente. Bom, acho que agora, como parte final, eu só quero agradecer a audiência,
a todos os corretores de imóveis que estão nos assistindo e todos os consumidores finais, quem sabe, né? Há também consumidor final nos assistindo, a todos que estão aqui nos vendo, mas em especial eu quero mandar um abraço grande aos corretores de imóveis. É toda uma cadeia. Sem vocês, a gente não existe. Então, agradecer todo o trabalho que vocês fazem diariamente pelo nosso mercado. Muito obrigado, mais uma vez, e gostaria de agradecer então a todos que nos acompanharam até aqui esse momento. Desejar a todos felicidades, que continuem acompanhando as nossas redes sociais, dê sua opinião, curtam lá se puderem, tá? Entre em contato conosco, estaremos sempre dispostos a atendê-los da melhor forma possível e fortalecer todo o nosso ecossistema da construção civil. Muito obrigado. Muito obrigado, Helena. Ótimo.